Quando tudo falha... Quando tudo falha, a gente tem algumas opções cirúrgicas, né? Sim. Que aí entra o que a gente realmente trabalha, né? Que é consertar o joelho que está gasto. Sim. Né? E aí vou falar a grosso modo as opções que existem, né? A primeira que tem, que é a menos invasiva, que é fazer uma artroscopia, fazer uma limpeza. Isso era muito feito antes, né? Achavam que vamos limpar que melhora, para de desgastar. E a gente sabe que não adianta muito isso. Tá. Você mexer dentro do joelho, você inibe a musculatura, você gera um reflexo que inibe a musculatura e enfraquece a musculatura. Tudo que a gente não quer na artrose é enfraquecer os músculos, né? Então, fazer uma artroscopia só para dar uma limpada, muitas vezes é pior do que não fazer nada. Passando da artroscopia, claro que se a gente tiver alguma lesão de menisco que causa sintoma, algum pedaço de osso solto que causa sintoma, aí sim a gente faz uma artroscopia para corrigir aquele fator mecânico que está lá, mas simplesmente limpar não. Outra coisa que pode fazer, quando tem um desgaste só de um lado do joelho, você tem um desgaste na parte interna ou na parte externa, a gente pode fazer uma osteotomia. Osteotomia É o famoso vário e valgo, né? Chegou uma pergunta sobre da Roberta Vieira, aqui que ela falou que tem o joelho valgo. Né? O joelho valgo é o joelho em X, né? Isso. É aquele joelho que o joelho vai para dentro e bate um no outro. Esse joelho tende a desgastar a parte de fora do joelho. E o joelho varo, que é o contrário, aquele joelho que fica arqueado para fora, é o joelho que desgasta a parte interna. Então, se a gente tem um começo de desgaste da parte interna ou da parte externa, que está progredindo e causando sintomas, a gente pode fazer essa cirurgia que chama osteotomia, que é uma fratura que a gente causa no osso e a gente endireita o joelho, né? Então, se ele é para dentro, a gente joga para fora, se é para fora, a gente joga para dentro. E aí tira a sobrecarga da parte que está desgastando e joga para outra. É uma cirurgia que não é muito realizada, mas é uma opção nesses casos de desgaste inicial da parte interna ou parte externa em pacientes que têm sintomas. Passando disso, a gente vai mais para as próteses, né? Cirurgias de prótese, que é quando a gente substitui a articulação. Então, você vai mostrar a imagem, coloquei uma né? imagem aqui de osteotomia do joelho. Seria mais ou menos essa ideia, né? Ou você tira ou você coloca... Uma cunha ali, abre a cunha ou tira uma cunha e você muda o eixo. Ali na linha vermelha, interessante, está mostrando que é o eixo que a gente chama de eixo mecânico. Ele vai do centro da cabeça ao centro do tornozelo. Então, esse eixo mecânico, o ideal é que ele passe no meio do joelho para distribuir bem a carga em toda a articulação. Nesse joelho da imagem, ele está passando na parte de dentro, na parte interna. Então, a gente vai ter um desgaste mais da parte interna. Então, se esse joelho estiver desgastando a parte interna, a gente tem a opção de fazer uma osteotomia, que é a imagem ao lado, né, para mudar o eixo do joelho, jogar essa linha vermelha para a parte de fora do joelho, para a parte lateral. E aí você dá mais tempo de vida para esse joelho. O joelho para de doer, melhora os sintomas, ou melhor, não, talvez não melhore 100%, mas melhora e dura geralmente de 10 a 15 anos isso. Então, é um joelho que está desgastando, que vai evoluir talvez para uma artrose generalizada grave, que vai precisar de uma prótese, e você adia isso 10, 15 anos com uma osteotomia, uma cirurgia que funciona bem. Você faz uma fratura, você quebra o osso, né, Gabriel? Você quebra o osso, você passa uma Quebra o serra... osso, muda o ângulo para o que você deseja ali a partir de um planejamento angular pré-operatório, e aí você fixa essa fratura nessa posição, né, Gabriel? Exato. A gente faz bastante, né? É uma cirurgia que eu gosto. Ótimo. Cirurgia que funciona bem. Que mais? E depois disso, quando já desgastou tudo e não está funcionando, já sempre, né, não está funcionando o tratamento não cirúrgico, né, que é perda de peso, fortalecimento, talvez uma infiltração de ácido, etc. A última opção que tem é a prótese, né? A prótese é interessante comentar isso. Na prótese no Brasil, muita gente tem medo de fazer prótese, né? Ah, meu vizinho fez e não andou mais. Nunca mais andou. Escuta essas histórias, né? E nos Estados Unidos é o contrário, né? Eu fiquei um tempo lá e o que eu vi dos pacientes? Eles queriam fazer prótese mesmo sem ter artrose, com um desgaste. Tinha uma dorzinha no joelho, chegava no médico lá que acompanhava os ambulatórios pedindo para fazer prótese. E o médico tinha que convencer o paciente que não, você não tem que fazer prótese. O joelho não está desgastado para fazer prótese, porque a cultura lá do americano é doeu, faz uma prótese. Porque ele sabe que isso funciona bem há muitos anos. Aqui a gente ainda tem a gente está evoluindo para isso, porque muito paciente ainda tem a ideia de que a prótese é ruim. Então, Mostra a prótese lá, Gabriel. Ali a gente está vendo, na imagem do lado esquerdo, um joelho gasto, né? Ele não fica dessa cor, isso é só para uma representação, mas ele fica ali onde está aqueles avermelhados, sem o cinza, é a área que está sem cartilagem. A cartilagem é o cinza ali que está, né, que é o mais branco perto da patela. E aí ela desgasta, e ali ele está mostrando o quê? O osso desprotegido. Então é um desgaste generalizado. Tanto E na esse parte... osso dói. Esse osso vai doer, vai inflamar o joelho, vai causar inchaço e vai começar a perder movimento, etc. E aí a gente vê o joelho todo gasto, e aí quando não tem mais resposta ao tratamento sem cirurgia,
a opção que tem nesses casos é a prótese total. Ali a gente está vendo a prótese total. Então a prótese no fêmur tem um componente femoral metálico que vai englobar o fêmur, a gente faz alguns cortes, né, tudo sob medida, coloca essa prótese e embaixo tem um componente metálico, né, que é uma plataforma com uma hastezinha que vai no meio do osso, né, e tem entre essa haste metálica e o componente femoral metálico tem esse polietileno que fica entre os dois. Então é um joelho que estica, flat 90, 100, 110, 120 graus, depende do caso. É um joelho que anda, às vezes corre, né, não é... Então, chegou uma pergunta aqui. Dr. Diego Escudeiro, é possível voltar a praticar atividade física após a prótese? Sem dúvida. A gente tem um trabalho disso, né, Gabriel? Sim. Complicado. Quais atividades físicas? E o Diego Escudeiro participou desse trabalho. Acho que ele tá querendo levantar uma bola aí. Não dá pra fazer maratona. Então, você sabe que tem muita gente que faz tem muita gente fazendo maratona com prótese, né? O quê? Sério? Prótese, é. Com Maratona, prótese de joelho? com maratona de 42 quilômetros com prótese de joelho. Então, antes de chegar no esporte, né? As pessoas acham que vão fazer a prótese, vão ficar na cadeira de rosa, vão ficar com o joelho duro. Não, a prótese é para dar movimento, para a pessoa andar, fazer as atividades do dia a dia normalmente, sem dor. Às vezes a dor melhora 90%, 95%. Não é sempre que melhora 100%. Mas é muito difícil um paciente que fez prótese falar que se arrependeu. É muito difícil, a não ser que tenha uma complicação. Deu alguma coisa errada, teve alguma infecção, que em torno de 2% dos casos, 3% acontece. Mas que tem solução também, né? Mas daí tem que tirar a prótese, aí Faz um tratamento um pouco mais longo. É complicado, ninguém quer ter uma infecção, mas também resolve. Mas o joelho geralmente fica muito melhor do que era antes. Volta à prótese lá, Bruno. Posso só falar uma coisa? Fala. Um adendo? Que todo mundo tem a impressão que você vai trocar o joelho inteiro, né? Então as pessoas me perguntam, pô, mas tem que trocar o joelho inteiro? E na verdade é o que o Luiz Gabriel falou. Você só tira a capinha que tá... Então a capa do fêmur que tá... São 9 milímetros que a gente corta. 9 milímetros de 9 osso. milímetros de osso. Quase Capa... menos de 1 centímetro. Nada. A capa do fêmur que tá desgastada e a capa da tíbia que tá desgastada, em 9 milímetros você tira e você faz um resurface, você recapeia, Sim. né, Gabriel? Então Exato. não é igual tipo, É porque assim- trocar o joelho, é diferente. Vocês são especialista de joelho, eu sou especialista em pé. A ideia que eu tenho de prótese de joelho é a ideia que veio da residência médica, que eu acabei em 2009, tem 11 anos. A ideia é que você não poderia mais voltar a fazer corrida, futebol. Você poderia, assim, vamos lá. nadar, fazer bicicleta, uma musculaçãozinha A Marina perguntou aqui, de então, leve. dá pra jogar squash? Então, dá. É assim, a ideia que você tem não está errada. Né? Tá. O que acontece é o seguinte, se a pessoa faz muito exercício de impacto, a gente imagina que essa prótese vai soltar antes. Primeiro tem que entender que a prótese solta. A prótese ela não vai ficar presa para sempre. A gente põe um Marina cimento... perguntou também, qual a vida útil de uma prótese? Então, vamos chegar nisso agora. A gente coloca um cimento na prótese, esse cimento ele é líquido, e a gente encaixa a prótese, esse cimento ele dilata em poucos minutos, e aí trava o sistema. Tanto Não tem prótese sem cimento? Tem pro prótese sem cimento. Tem prótese sem cimento, é uma coisa um pouco mais nova, não tem um segmento tão longo. Tá. Tem alguns lugares fazendo. Aqui no Brasil tem essa prótese, mas pouquíssimas pessoas fazem. E eu vou esperar mais uns 15 anos para fazer isso. Eu prefiro fazer com cimento. Eu confio mais no cimento. Sim. Né? Mas sim, existe sim sem cimento. Aí a integração da prótese é no próprio osso. Mas então a gente faz essa prótese e a hora que acabou de colocar a prótese, o cimento dilata, a prótese está fixa. A pessoa pode sair andando no dia seguinte. Não sai andando porque dói, porque teve o acesso, é uma cirurgia grande. Mas ela já pode andar no dia seguinte, não tem problema. E aí vem aquela pergunta, a prótese dura quanto tempo? A prótese ela vai durar 10, 15, 20, 25 anos. Varia, tem prótese que dura 30 anos. Se a gente for colocar uma média aí, de 15 a 25 anos. Isso as próteses colocadas há 15, 20 anos, né? As próteses de hoje, com algumas alterações de material, de técnica. do desenho, do design da prótese, Isso. Talvez elas durem mais. A gente só vai saber com o tempo, né? Então só o tempo vai dizer. Mas a gente faz hoje uma prótese esperando que dure uns 20 anos. E o que é o durar 20 anos? É até a prótese soltar. Chega um momento que a prótese solta do osso. E quando ela começa a soltar, dói. E aí tem que trocar, porque ela começa a causar deformidades no osso. Então, o exercício de alto impacto, a tendência, a gente imagina que vai soltar antes. Só que tem muito paciente fazendo exercício de impacto e está indo bem com a prótese. E a gente não tem comparação... Impacto o quê? Tipo, futebol? Não, futebol não. Futebol faz muito pivô, muita mudança de direção. Mas tem gente que joga, a gente tem paciente que joga.